Meus queridos, enquanto as crianças estão indo para o momento de estudo bíblico deles, eu queria que você abrisse a sua Bíblia no livro de Gênesis, no capítulo 1 de Gênesis. Nós vamos ler os versos 26, 27 e 28. E hoje eu queria convidar você a se concentrar no tema que a gente vai falar hoje. Hoje nós vamos falar sobre a missão antes da queda. A missão antes da queda. Gênesis capítulo 1, versos 26, 27 e 28. Obrigado, Juninho. Se você não trouxe a sua Bíblia, vai ser projetada aqui. E você também pode compartilhar com quem está aí do seu lado, que está sem Bíblia. Nós vamos projetar aqui na Nova Versão Internacional, na NVI. Eu vou ler na Nova Almeida Atualizada. Tá bom? Diz assim a palavra de Deus. E Deus disse: façamos o ser humano à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Tenha ele domínio sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu, sobre os animais domésticos, sobre toda a terra e sobre todos os animais que rastejam pela terra. Assim Deus criou o ser humano à sua imagem, a imagem de Deus o criou, homem e mulher os criou. E Deus os abençoou e lhes disse: sejam fecundos, multipliquem-se, encham a terra e sujeitem-na. Tenham domínio sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu e sobre todo animal que rasteja pela terra. Senhor nosso Deus, ainda conscientes da Tua presença, nós clamamos a iluminação do Teu Espírito Santo nesse momento. Que o Senhor tome cativa a nossa atenção e que possamos, Pai, compreender as verdades da Tua palavra. E não somente compreendê-las e ouvi-las, Senhor, mas como a Tua própria palavra diz, praticá-las, aplicá-las em nossa vida. Em nome do Senhor Jesus. Amém. Meus queridos, esse tema que eu propus, para a mensagem de hoje é com base nesse texto, extraído desse texto, e gera um pouco de dúvida em algumas pessoas. Porque quando nós falamos de missão, a gente pensa em salvação, não é assim? E o pessoal, antes da queda, teoricamente não estava precisando de salvação. Aí você me pergunta, como é que tinha missão antes da queda? Se o homem não tinha caído ainda, não tinha pecado no mundo ainda, né? Como é que poderia haver missão? Se missão, quando a gente vai fazer, é para pregar para alguém que essa pessoa é pecadora e precisa da salvação de Jesus. Mas aí a gente está falando de uma missão antes da queda? Que missão é essa? Fica a interrogação na cabeça da gente. Porque nós temos uma ideia de missão apenas focada em soteriologia, em salvação. Nós ouvimos de missão com aquele versículo famoso que todo batista já decorou na vida, Porque Deus amou o mundo, que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna, O evangelho todinho, Deus deu seu Filho, para que quem cresce fosse salvo e não fosse condenado por causa do seu pecado. Então, quando a gente fala de missão antes da queda, fica uma interrogação na cabeça. Que missão é essa? Só que se a missão se concentrasse somente nessa área, com esse aspecto da salvação, a gente teria um evangelho um tanto antropocêntrico. Vocês não concordam? O evangelho, então, só se deu por causa da salvação do homem. Então, nosso evangelho é por causa do homem. Só que nós encontramos o apóstolo Paulo, no capítulo 11 de Romanos,
escrevendo uma doxologia, né, dando glória a Deus, dizendo que tudo foi por causa dele, porque dele e por ele são todas as coisas, a ele a glória para sempre, amém. Né, lá em Colossenses nós também encontramos um cântico lindo falando sobre Cristo, que se referindo também que todas as coisas são por causa dele. Então o evangelho não pode ser por causa do homem. O evangelho não pode ser só para salvar a gente. O evangelho, na verdade, a escritura inteira, ela não aponta para nós. Você não é o centro do coração de Deus, como dizem por aí. Cristo é o centro. O evangelho é centrado na glória de Deus. E é isso que eu queria que você aprendesse hoje junto comigo. A escritura nos ensina, de Gênesis a Apocalipse, que existe um outro aspecto da missão. Um aspecto da glória de Deus. Um aspecto que Deus é glorificado. Um objetivo primeiro, a adoração. O homem não é o foco central da Bíblia. Esse pensamento não respeita o enredo completo das Escrituras. Se Jesus e a sua obra são o centro da Escritura, por que a missão seria antropocêntrica? Porque tudo culminaria no homem. Não faz sentido. O texto que nós acabamos de ler sucede aí o 6º dia de trabalho de Deus, da criação. E se você não está muito lembrado, deixa eu lembrar você um pouquinho. Talvez se você colocar em caixinhas, como eu vou sugerir aqui, fique mais didático para você. No primeiro, no segundo e no terceiro dia, Deus criou ambientes, espaços. No quarto, no quinto e no 6º dia, Deus criou habitantes para aqueles espaços. Quer lembrar comigo? No primeiro dia, Deus criou a luz. E Ele fez separação entre a luz e as trevas, chamando a luz de dia e as trevas de noite. Esse foi um ambiente que Deus criou, né? Dia e noite no primeiro dia. E o texto diz que Deus viu que a luz era o quê? Boa. Mas grave que ele disse que ele fez separação entre a luz e as trevas. No segundo dia, o segundo ambiente, espaço que Deus cria é o firmamento, que a gente não chama de firmamento, a gente chama de céu, né? Porque a Bíblia diz que Deus chamou o firmamento de céu, que causou também separação. A segunda vez que a palavra a separação aparece aqui. Separação entre o quê? Entre as águas acima do céu e as águas abaixo do céu. E essa separação foi clara aí, né? Primeira separação entre a luz e as trevas. A segunda entre as águas do céu, acima do céu e abaixo do céu. Terceiro dia, o terceiro ambiente que Deus cria é a terra e os mares. Na verdade, Deus diz para as águas se juntarem e a porção seca aparecer. E ali Deus chama a porção seca de terra e chama os mares, as águas juntas, de mares, né? E ali Deus dá uma ordem para a terra. Olha, a terra produz aí vegetação, produz a relva, né? E essa relva, ela tem o objetivo de dar fruto com sementes, né? E essas sementes, elas vão dar outras árvores e assim por diante. Tranquilo esse ambiente? Deus cria dia e noite, Deus cria o céu, Deus cria a terra e os mares. E em todos esses momentos Deus faz separação. Por que essa palavra separação? Você vai já entender. Já criou uns ambientes, agora vamos criar, né, Deus diz, habitantes para esses ambientes. Então no quarto dia, Deus vai criar os luzeiros, né? O sol e a lua, né? Um para governar o dia, o outro para governar a noite, né?
E sempre acompanhando tudo isso, e Deus viu que era bom. E criando os luzeiros, Deus viu que era bom. E ele disse que era necessário também que se fizesse separação aqui. Porque um luzeiro era para governar o dia, o outro para governar a noite. No quinto dia, Deus cria então, lembrando, os luzeiros então estão no ambiente de dia e noite. Lembraram, né? O luzeiro do dia é o sol, o luzeiro da noite, a lua, que a gente chama. No quinto dia, Deus cria então, paralelo ao segundo dia, habitantes para os mares e para o céu. Deus cria os grandes animais aquáticos e cria também as aves, segundo suas espécies. E Deus viu que era bom. E Deus aparece nesse primeiro momento, na Bíblia inteira, o primeiro momento que aparece que Deus abençoou, é aqui. E Deus os abençoou e disse: sejam fecundos, multiplicai-vos e enchei a terra. Então, no sexto dia, Deus passa a criar os habitantes agora para a terra. Os animais terrestres, os quais são divididos aí entre domésticos, os que se rastejam no chão e os selvagens. E esses animais são criados no sexto dia. Mas no sexto dia, não somente esses animais são criados, mas também, como a gente acabou de ler, o ser humano é criado. E quando Deus cria os animais terrestres, Deus diz: isso é bom. Mas quando Deus cria o homem, tem um recorte aqui. Do versículo, entre o versículo 27, tem uma parte aqui que não aparece no versículo 27. Porque depois no 28 já aparece que Deus, no 27 já aparece que Deus criou homem e mulher. Só que antes disso tem um recorte que vai aparecer só no capítulo 2. No final do capítulo 2, o texto bíblico diz que Deus havia criado o homem, mas que o homem não estava encontrando nenhuma pareia, nenhuma mulher que lhe fosse idônea, que se encaixasse com ele, que fosse da sua espécie, que fosse da sua carne, dos seus ossos. Então, a Bíblia diz que Deus colocou um sono profundo no homem, tirou ali a sua costela, e da costela do homem fez a mulher. E vendo a mulher, aparece aí a primeira poesia, viu, Sr. Lorival, que o homem conta para a mulher. Lá em Gênesis capítulo 2, no verso 23, diz assim: e o homem disse: esta afinal, ou finalmente, ou até que enfim, é osso dos meus ossos e carne da minha carne, será chamada varoa, porque do varão foi tirada. Isso é uma poesia, onde Adão está reconhecendo que Deus proveu para ele uma coisa que estava faltando. E aí sim a gente retorna para o final do capítulo 1, sabendo desse recorte e entendendo porque depois de Deus ter dito 6 vezes era bom, era bom, era bom, era bom, era bom, era bom, depois que cria a mulher, Deus diz que tudo era muito bom. Está lá no verso 31 do capítulo 1. Deus viu tudo o que havia feito e eis que era muito bom. Era muito bom. Dessa maneira, chegando a essa constatação, nós precisamos chamar a sua atenção para um verbo que aparece aqui nesse capítulo 1, que é o verbo criar. No princípio, criou Deus os céus e a terra.
E esse verbo aparece algumas vezes durante esse capítulo, quando Deus vai fazendo a sua criação. Esse verbo no hebraico chama bará, e ele aparece 50 vezes no Antigo Testamento. E em quase 100% do uso desse verbo no Antigo Testamento. Esse verbo não é feito simplesmente só para dizer que Deus criou do nada, ou ex nihilo, alguma coisa. Mas que Deus criou do nada alguma coisa para uma função. Daí você agora vai entender aquelas palavras. Separar. Fez separação. Fez separação. Deus abençoou. Deus designou. Sempre que isso aparece no capítulo 1, está nos ensinando a seguinte verdade: Deus não cria nada sem propósito. Deus não cria nada sem propósito. E toda a sua criação tem um propósito. E esse primeiro propósito não era a salvação, porque não tinha pecado aqui ainda. Esse propósito era a adoração. Esse contexto que nós acabamos de ler no capítulo 1 e também no capítulo 2 é um contexto cultico, solene. É um contexto de adoração. Do jeito que nós estamos aqui, desde 6 horas da tarde aqui, adorando, louvando a Deus, orando, lendo a sua palavra e agora ouvindo a sua palavra. Esse é o mesmo contexto que nós encontramos no capítulo 1 e 2 de Gênesis. É um contexto de culto. E Deus estava gostando daquele culto. Isso é bom, isso é bom, isso é muito bom. Isso estava agradando a Deus. Aquelas coisas criadas estavam dando glória para Deus. Deus estava sendo adorado. E aqui é imprescindível a gente entender isso, porque se a gente não compreender, nós não vamos entender os propósitos desse capítulo. E esse Deus, que é um Deus relacional, por que a gente entende isso? Porque já no início, quando diz assim, no princípio criou Deus os céus e a terra. Essa palavra Deus que aparece aí não é El, como seria Deus em hebraico, é Elohim, que é o plural de El, já se referindo ali à Trindade, ao Deus Pai, Filho e Espírito Santo, um só Deus em 3 pessoas. Mas isso fica muito mais evidente no texto que a gente leu, onde o texto começa dizendo: façamos o homem, ou a humanidade, ou o ser humano, à nossa imagem. Isso nos traz uma primeira verdade: Deus está envolvido completamente, todas as suas pessoas estão envolvidas no projeto de relacionamentos. Deus é um Deus relacional, pessoal, imanente, perto. Ele é um Deus que quer se relacionar. E Ele cria todas as coisas que a gente acabou de rever aqui, com um propósito de glorificar o seu nome por meio dos relacionamentos. Olha como o verso 27 nos ensina isso de uma maneira forte. Quantas vezes aparece o verbo criar aqui? Assim criou Deus o ser humano à sua imagem, a imagem de Deus o criou, homem e mulher os criou. Por que de tantas vezes que aparece criar, num versículo só aparece 3, se não for uma ênfase? Para dizer que o propósito principal de Deus estava atrelado ao relacionamento do ser humano. Por essa razão, a gente encontra nesses 2 primeiros capítulos 3 mandatos de Deus para a humanidade. O primeiro mandato é chamado de mandato cultural. Você já ouviu falar dessa frase? Mandato cultural. O que é um mandato cultural, Igor? É esse que a gente acabou de ler, nos versos 26, 27, especialmente no verso 28, quando ele diz: e Deus os abençoou e lhe disse: sejam fecundos, multipliquem-se, enchem a terra, sujeitem-na, tenham domínio sobre as coisas criadas. Então, o mandato cultural é o quê? É Deus dizendo: vocês devem se relacionar com a minha criação.
vocês devem ter uma relação com a minha criação. E essa relação, já que você é a minha imagem, é uma relação de administração. É uma relação de representante. Vocês vão ser os meus representantes legais na terra. Vocês vão ser os meus administradores. Vocês vão ser os meus subgerentes. Vocês vão cuidar, vocês vão ser mordomos das coisas que eu criei. Sujeitem essas coisas, dominem essas coisas, mas não como dono. E não esbanjando, mas cuidando dessas coisas que eu criei. Esse é o primeiro mandato que aparece aí. O segundo mandato vai aparecer no verso 1 a 4 do capítulo 2. É o mandato espiritual. É quando Deus diz que terminou ali a sua criação e Ele abençoou e santificou o sétimo dia, porque Ele havia concluído essa obra e descansou nesse dia de toda a obra que tinha feito, e Deus abençoou o sétimo dia porque nele descansou de toda a sua obra, como Criador tinha feito, Esse segundo relacionamento, então, meus queridos, esse sétimo dia que Deus abençoou é o que a gente faz hoje nos domingos, ou pelo menos do primeiro século para cá. É o que nós chamamos de dia do Senhor. É o tempo que a gente separa para, como comunidade, adorarmos a Deus juntos, coletivamente. Termos relacionamento coletivo com Deus. Muito provavelmente, foi um dia como esse que Deus chegou lá no jardim, procurando por Adão. Cadê Adão? Está se escondendo por quê, Adão? Aquele momento, Deus se relacionava ali no Éden com Adão, com Eva. Havia então um mandato espiritual. Deus estava dizendo, por meio do mandato cultural, se relacione com a minha criação. Mas por meio do mandato espiritual, Deus estava dizendo, se relacione comigo. E um terceiro e último mandato que a gente encontra nesse texto é o mandato social, o qual a gente encontra no final do capítulo 2, quando a gente diz, o versículo 24 diz, por isso o homem deixa pai e mãe e se une à sua mulher, tornando-se os dois uma só carne. Por meio do primeiro núcleo, que é o núcleo familiar, Deus intentava que uma sociedade fosse criada. Porque Deus disse também, no verso 28, multiplicai-vos, sejam fecundos, encham a terra. E é inegável a gente observar que nos primeiros 2 capítulos a gente encontra apenas um casal em um jardim, adorando a Deus. Mas se você vai para os últimos 2 capítulos da Bíblia, Apocalipse 21 e Apocalipse 22, você vai ver que não é um casal, é uma cidade de proporções gigantescas. Quando você vai ver lá 12 estádios, né, que é a medida que você encontra nas Bíblias, quadrados, né, 12 estádios assim, é um número absurdo o tamanho. Só que quando você vai para o contexto onde foi escrito, ali era aproximadamente o tamanho do Império Romano. Ou seja, o mundo conhecido. O que aquele texto está querendo dizer com o tamanho daquela cidade é que aquela cidade é do tamanho do mundo. É uma cidade que enche a terra. Então, em Apocalipse, você tem uma terra cheia da glória de Deus, cheia de gente de toda a tribo, língua, povo e nação, adorando o Senhor. Ou seja, o seu objetivo primeiro. Certo? E aqui, o que eu queria chamar a sua atenção para essa missão antes da queda, compreendendo então já que essas coisas foram criadas da maneira que foram criadas e foram criadas com um propósito específico. Qual era então o propósito de Deus ao criar o ser humano? Quando ele diz, sabendo que ele precisa se relacionar com as coisas criadas, ele precisa se relacionar com Deus e com os próprios seres humanos, o que Deus então deu como missão para o homem, para Adão,
para o ser humano, para Adão e Eva ali, antes da queda. É aí que eu faço a pergunta, será um mandato apenas cultural ou um mandato missionário? Sejam fecundos, multipliquem-se a terra. Só que a gente esquece que o versículo 28 começa com Deus os abençoou. Deus os abençoou e disse: sejam fecundos, multipliquem-se e encham a terra. Abra comigo na sua Bíblia o Salmo de número 67 e leia comigo os versos 1 e 2 desse salmo. Salmo 67, versos 1 e 2. Veja o que diz esse salmo. Seja Deus gracioso para conosco e nos abençoe e faça resplandecer sobre nós o seu rosto, com um objetivo, que está no versículo 2, para que se conheça na terra o teu caminho e em todas as nações a tua salvação. Deus nos abençoar significa Deus nos permitir espalhar a sua glória por todas as nações. Isso claramente nos remete, nesse salmo, ao capítulo 1 de Gênesis, onde Deus abençoa o homem e diz: sejam fecundos, multipliquem-se e encham a terra. Nos dois textos a gente vê Deus abençoando e abençoando com o objetivo de que a terra seja cheia da sua glória. Então a missão tem um objetivo antes da salvação, que é dar glórias a Deus. É por isso que o John Piper diz que missões só existem porque não existe adoração. Missões só existem porque não existe adoração. Missões só existem porque pessoas no mundo hoje não estão sentadas no culto como vocês estão agora adorando ao Senhor. Elas estão fazendo outras coisas. Elas estão buscando satisfação em outras coisas. Elas estão buscando satisfação no seu emprego, no seu cônjuge, no seu filho, no seu relacionamento, em si mesmos, em coisas que gostam de fazer, em videogames, em Instagram, em políticos, em política, em pensamentos, em ideologias, em inteligência, em sapiência, menos no Senhor. A missão antes da queda era encher a terra da glória de Deus. Era expandir para toda a terra o que se tinha no Éden. E o que é que se tinha no Éden? Relacionamento com Deus. Deus, no capítulo 3, logo após a queda, o texto nos diz, no versículo 8, logo após os olhos de Adão e Eva se abrirem por causa de que comeram um fruto proibido, que o verso 8, ao ouvirem a voz do Senhor Deus. Isso quer dizer que no Éden era um lugar de se ouvir a voz de Deus. Era um lugar de não só ouvir, mas de responder à voz de Deus. Mas por causa do pecado, isso se perdeu. Mas antes do pecado, isso já acontecia. Já existia um lugar onde se ouvia a voz de Deus e onde Deus andava. O versículo 8. Ao ouvirem a voz de Deus, que andava no jardim quando soprava o vento suave da tarde.
Deus tinha um horário de se encontrar com o ser humano, de se relacionar com o ser humano. Eu vou estar lá com vocês. Eu vou chamar você pelo nome. E Deus disse que esse relacionamento deveria se espalhar por toda a terra. Toda a terra, então, deveria ter espaço para ouvir a voz de Deus, para que Deus ande por lá, para que Deus agende um horário para estar conversando com você, estar na sua presença também. Então, quando Deus diz, sejam fecundos, multipliquem-se e encham a terra, Deus não está só dizendo para se relacionar com a criação, Deus está dizendo, eu quero toda a terra para a minha glória. Que toda a terra veja a minha glória, saiba quem eu sou, se relacione comigo, saiba o que é amor, saiba o que é felicidade, saiba o que é ter um Deus perto, que provê tudo o que você precisa. Eu quero que a terra seja conhecedora daquele que pode suprir tudo que eles precisam. Então, meus irmãos, a missão não veio por causa do pecado. Não foi, eita, deu errado, agora vamos ter que fazer. Jesus, se ajeita aí, tu vai ter que morrer agora, porque... Não. Tudo já estava organizado muito antes. A glória de Deus era o objetivo. Então, esse Deus que está completamente envolvido com um projeto de relacionamentos, esse Deus que escolheu e determinou que o ser humano seria seu gerente, seu administrador, seu mordomo da criação, esse Deus que fez o ser humano como coroa da sua criação, já tinha uma missão para o ser humano antes que houvesse a queda, antes que o pecado entrasse no mundo. E essa missão envolvia a glória de Deus. Essa missão envolvia levar esse Deus que se relacionava a todos os lugares da terra. Essa era a missão antes da queda. E depois da queda, pastor Igor? É a mesma. Não mudou. Deus não muda. O propósito de Deus é eterno. A missão que nós temos hoje ainda é levar as verdades de um Deus vivo, que se relaciona, que quer andar com você quando soprar o vento no final da tarde. Um Deus que quer se relacionar com você. De quebra, você ainda vai ser salvo. Você ainda vai ser resgatado das trevas para a maravilhosa luz. Porque a luz é boa. E a luz é separada das trevas. Desde o primeiro capítulo de Gênesis até o final. É por isso que o Senhor Jesus disse que nós temos que ser luz. E a luz não é colocada debaixo de alguma coisa, mas é colocada em cima para que brilhe e ilumine. E como diz Jesus lá em Mateus 5,16, e glorifiquem ao Pai de vocês que está... Presta atenção nesse texto. Percebe como a nossa ideia de missão está sempre muito associada à salvação? A gente esquece que Deus deve receber a glória antes de todas as coisas. Nós somos luz e somos sal para quê? Para que vejam as nossas boas obras e glorifiquem ao Pai que está nos céus. Com isso, meus irmãos, com isso em mente, entenda que existe um aspecto da missão que é doxológico. Essa palavra estranha, doxológico, que é isso? Vem do grego doxa, glória, certo? Então, de vez em quando aparece
essa palavrinha aí, doxologia. O que é isso? É nada mais, nada menos que você encontra lá Paulo dizendo, porque dele, por ele, para ele são todas as coisas. A Deus seja agora, para sempre, amém. De vez em quando não tem isso no final de uma carta? Isso é uma doxologia, tá? E existe um aspecto da missão que é doxológico. Na verdade, o aspecto primeiro é doxológico. Nós fazemos missão, então, para que Deus seja glorificado. Consequentemente, as pessoas são salvas também. São redimidas, são resgatadas e salvas por Ele. Mas antes disso, devemos lembrar que Deus merece toda a glória. A missão que Deus nos deu é dar glória para Ele. Missão sem culto não é missão. Eu dou também, eu contribuo para as campanhas. Que bênção, meu irmão. Contribua. Mas se você não cultua, não serve de nada. Mas eu vou para as viagens missionárias. Beleza, meu irmão. Mas se você não cultua, não serve de nada. Se você não está aqui nas quartas-feiras, quando você pode estar, tá? Porque tem gente que estuda à noite, né, e tudo mais. Mas quando você pode estar, você prefere assistir o futebol de noite, na quarta-feira, você não está cultuando, você não está adorando. Você não está cumprindo o primeiro propósito para o qual você foi criado. Você foi criado para Deus ser adorado. Você foi criado para adorar a Deus. E tudo que você faz na sua vida deve ser feito para a glória de Deus e para que Deus seja adorado. Se você não faz isso, não serve de nada. Sua vida só tem sentido se você adora a Deus. Todo o resto é consequência disso. Deus deve ser adorado. Essa é a nossa missão. E aqui, para a gente finalizar, algumas aplicações. Como vocês puderam ver, essa missão ela começa com o primeiro núcleo, com a nossa família. Só tinha Adão e Eva e Deus disse, multiplica, enche a terra. Eu devo ser glorificado em toda a terra. Isso começa aonde? No núcleo familiar. Isso começa com você, marido, que deve ser o responsável pelo ensino na sua casa. Com você, mulher, que edifica também a sua casa. Como diz Paulo, resumindo lá em Efésios capítulo 5. Né? O homem ama a mulher como Cristo amou a igreja, a mulher respeita o seu marido. Esse núcleo precisa estar em sintonia. E precisa ser fecundo, viu? Tem essa história de pai de pet, não. Faça menino. Faça menino para a glória de Deus. Mas, pastor, eu vou botar uma criança no mundo ruim desse. Pois é. Enche a terra. Filhos são flechas na aljava. Os muçulmanos estão enchendo a Europa. Você sabia disso? Tem países na Europa que são agora mais muçulmanos do que cristãos. Por quê? Porque os muçulmanos fazem menino. Vamos fazer menino, gente. Mas eu vou criar como, pastor? Deus proverá. E o homem, vai trabalhar para criar os meninos. Faça. Não estou dizendo seja irresponsável. Estou dizendo seja fecundo. É diferente. Deus abençoa. O texto diz, Deus abençoou e disse, sejam fecundos. Meu irmão, minha irmã, Deus abençoa a família para ela crescer. Crianças são bênção. Mas dá trabalho. Dá trabalho, tu dá mais trabalho do que a criança. Criança é bênção do Senhor, é flecha na aljava. Primeira aplicação é essa. O mundo está dizendo, menos criança, que dá trabalho. Nós estamos olhando para a Europa, uma Europa envelhecida, que estão perdendo os seus habitantes para quem? Para os muçulmanos que estão fazendo criança, meu irmão. Você vai em Portugal é um país envelhecido com pouca gente que faz criança. A prova está aí. Vida. Como é que você nasceu? Tu nasceu de uma família, meu amigo. Um homem e uma mulher se juntou e foi fecundo. Nós não podemos perder de vista que Deus tem em vistas a família.
Está chegando aí o mês da família em maio. Ore, meu irmão. Ore pelas famílias da nossa igreja. Coloque e entenda que a missão começa dentro da sua casa. É você, pai, que é para ensinar o seu filho a decorar os versículos. Não é a tia do crescer, não. É você, pai, que é para tirar as dúvidas teológicas que surgem na cabeça da sua criança. Até hoje eu me lembro, a primeira pergunta, você tinha 3 anos, ela chegou para mim e perguntou, quando eu disse, Deus é só um Deus, filho. Mas papai, como é que Deus é só um, se nesse texto aqui que a gente leu, Jesus, que é Deus, está sendo batizado, o Espírito Santo, que é Deus, está em forma de pombo, e Deus está dizendo, esse é meu filho amado e quem me comprasse. 3 aninhos, Melissa tinha. E eu tive que me jurar, é realmente, filha, mas são 3 pessoas, né? É um Deus só se manifestando. Há dificuldade para explicar isso para essa menina. Mas é minha responsabilidade. Então, o primeiro ponto é esse. Ore pela sua família. Evangelize a sua família. Ensine a sua família. A missão precisa começar dentro de casa. Quantos e quantos maridos não têm perdido sua esposa tem perdido seu marido de vir para a igreja, o marido vem sozinho, às vezes, para a igreja. E às vezes o cara quer ir, mas a mulher não quer, aí o caba não vai. Ou a mulher quer ir, mas o caba não quer, a mulher diz, eu vou, fica aí, não quer saber não, eu vou. E vá mesmo. Se o seu cônjuge não quer vir para a igreja, meu irmão, deixa ele em casa e venha. Você não precisa se separar do seu cônjuge, não. Mas você não pode deixar de cultuar. Você não pode deixar de trazer seus filhos para o culto. O seu filho precisa estar num ambiente de culto. Ele precisa saber como o culto funciona. Ele precisa orar junto com a igreja. Ele precisa cantar junto com a igreja. Eventualmente até ele precisa começar aí, a sentar aí e ouvir um sermão. Está crescendo, está com 8, 9. Pega um dia desse, ou um domingo desse, meu filho, você vai escutar aqui o pastor Cláudio vai pregando. A missão vai começar aí, vai arder no coração. Quantos e quantos missionários não são missionários porque foram filhos de missionários? Você quer um exemplo? Quem foi o maior missionário batista dos anos recentes, do segunda metade do século XX para cá? Quem foi? Ele tem até uma Bíblia. Ele fundou até uma editora aqui no país. Dr. Russell Shedd, como disse Diego. O Dr. Russell Shedd é americano, bom de vida, se quisesse, mas ele nasceu aonde? Na Bolívia. Aí, como é que o Dr. Russell Shedd nasceu na Bolívia e é americano? Porque ele era filho de missionários americanos. E depois ele volta para os Estados Unidos só para estudar. E depois ele vem para Portugal. Depois ele, de Portugal, vem para o Brasil em 1959, 60. E ele revolucionou o trabalho missionário batista aqui no Brasil. Fundou as edições Vida Nova. Tem aí uma Bíblia de estudo, Shedd, que não perde para nenhum aí. Nossa, porque ele fez aqui, pensando no brasileiro. E qual foi a grande questão de Shedd? Shedd foi filho de missionário. Não tinha como ele não ser missionário, porque Deus vocacionou ele, mas o ambiente onde você coloca o seu filho faz toda a diferença. Aí seu filho não vem para o culto, vai ficar assistindo Fantástico. Aí você às vezes traz o seu filho para a igreja e bota ele no celular. Seu filho tem que participar do culto. Ele tem que vir para o evangelismo, ele tem que participar do crescer, ele tem que... Família na igreja. Essa é uma aplicação da missão antes da queda. Sua família precisa ter vida de igreja, meus irmãos. Uma segunda e última aplicação que nós podemos trazer para nós hoje é uma pergunta para você. O que você tem feito glorifica a Deus? O que você faz de manhã, de tarde, de noite, glorifica a Deus?
O uso do seu dinheiro, das suas finanças, glorifica a Deus? A maneira como você usa o seu cartão de crédito glorifica a Deus? A maneira como você dirige, como você se comporta no trânsito, glorifica a Deus? A maneira como você trata seu esposo, como você trata sua esposa, glorifica a Deus? O seu compromisso com a sua igreja glorifica a Deus? O seu relacionamento com seu vizinho glorifica a Deus? O que você fala glorifica a Deus? O que você pensa glorifica a Deus? Do contrário, você não entendeu ainda. Quer comais, quer bebais, ou façais qualquer outra coisa, fazei tudo para a glória de Deus. Existia uma missão antes da queda. E a missão antes da queda era espalhar a glória de Deus por toda a terra. Depois da queda, nós temos a mesma missão. A mesma missão, espalhar a glória de Deus por toda a terra. Espalhar a glória de Deus por toda a terra. A partir do núcleo mais perto de você, a partir da sua casa. Mas não fique na sua casa só não. Saia da sua casa, saia da sua parentela. Ide e fazei discípulos para a glória do Deus eterno. E nós temos um bônus, porque esse Deus ainda trouxe mais uma informação para a gente. E eis que estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Eu vou estar com você enquanto você espalha a minha glória pela terra. Essa é a promessa do Deus que não mente e nem pode mudar. Amém? Senhor nosso Deus, nós te agradecemos pela tua palavra, te agradecemos porque o Senhor permitiu, o Senhor nos abençoou em nos deixar participar da tua missão. Nós te agradecemos, Pai, porque nós podemos participar da tua glória sendo espalhada por cidade satélite, por Natal, pelo Rio Grande do Norte, pelo Brasil, pela América do Sul, pelo mundo. E que o Senhor nos use para que a sua glória se expanda. E quando o Senhor voltar, nós queremos, Pai, estar alegres, comemorando que, enfim, o grande dia chegou. O grande dia no qual estaremos todos juntos, o mundo inteiro junto, dando glória ao Senhor, com gente de todo canto, de toda a língua, de toda a tribo, de todo o povo, toda a cidade, de toda a nação. Dando glórias ao único que é digno de receber a honra e a glória, a força e o poder. Ao Rei eterno, imortal, invisível, mais real, a ti, o único Deus, nós damos glória, hoje e eternamente, no nome de Jesus. Amém.